Graça e paz. Eu gostaria de que nós lêssemos, eu vou ler dois textos. O primeiro está em livro de Números, capítulo 23, 19. E depois nós seguimos para o próximo. A palavra de Deus em Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? O outro texto está em Jeremias 17. Versículos 5, 6 e 7. Jeremias 17, 5, 6 e 7. Onde a palavra de Deus diz: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Vamos meditar nessa palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma enorme crise em todo o mundo. Uma enorme crise. Mundo este que se encontra triste, sombrio, sem vida, ou eu diria, sem amor à vida. É um mundo que se tornou inseguro, incerto, mentiroso, cheio de dor e de morte. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. É a realidade nossa, da nossa geração. O que acontece? As pessoas, elas estão confiando em si mesmas. Confiando em si mesmas. E desconfiando de Deus. Quando deveria ser o contrário. Nós confiarmos mais em Deus e desconfiarmos de nós mesmos. Nosso coração, ele é enganoso, e é a palavra de Deus quem diz isso. A nossa mente é enganosa. Nós mentimos para os outros, para quem não conhecemos, mentimos para quem amamos, mentimos para nós mesmos. E assim vivemos um universo conflitante, né, na nossa mente. Por causa da frenesia, da correria, da rotina, de tudo que nos envolve a cada momento do nosso dia, da semana. Isso nos tira muitas vezes a paz, não aquela paz que Jesus deu, mas aquele equilíbrio que nós deveríamos ter com relação às situações. E qual é o juízo que a gente faz quando lê Números 23, 19? O juízo que temos de Deus. Será que ele é movido de emoções humanas? Orgulho, falsidade, arrependimento? Será que ele muda de ideia de uma hora para outra? Como a gente faz? Combina alguma coisa, dali a pouco a gente
quebrou o acordo, e muitas vezes a gente nem avisa. Deus não é homem para que minta. Assim diz a palavra. Nós mentimos. Um dos mandamentos é: não dirás falso testemunho. Quer dizer, não minta. A palavra é boa por isso, porque ela nos aconselha. Deus promete e cumpre. Quantas vezes a gente promete alguma coisa e não cumpre? Eu vou passar lá. Já foi. Olha, eu vou lá ajudar. Já foi. Nós somos assim. Esse é o nosso estigma humano, né? De nos enganar e de tentar enganar. E há uma grande diferença, e esse texto nos mostra o caráter de Deus. O caráter de Deus, a fidelidade de Deus para conosco, mesmo a gente sem merecer. Ninguém merece. Mas Deus se faz fiel para conosco. A gente vê nesse texto a transparência de Deus. Em qualquer momento da sua palavra, quando Ele diz: eu sou o que sou, você não precisa interrogá-lo, o que é isso, ou precisa de explicação, porque Ele disse e está dito. O texto, ele enfatiza que Deus é imutável e também confiável. E por ser imutável, olha só que interessante, e por ser imutável, é que nós não somos consumidos. É o que Deus diz lá em Malaquias 3:6. Por Ele ter palavra, por Ele ser fiel, nós não somos consumidos. Hoje mais do que nunca, a mentira impera. A mentira impera. Sabe como? Ela se apossou das pessoas de uma forma inimaginável. E as pessoas mentem descaradamente, fazendo disso o seu estandarte. O nosso dia a dia é assim, de mentiras. Quantas passagens na palavra de Deus diz sobre a verdade e sobre justiça? O que nós não vivemos hoje, na nossa atualidade. Vemos líderes, chefes de nações, discursando em palanques, ludibriando grandes multidões, somente para se manter no poder, querendo dar palpite em sistemas políticos de outros países, ou querendo achar que tudo está fácil, ou querendo simplesmente julgar de um lado e não atentar para o outro. Vemos jornais, emissoras de televisão, manipulando massas com informações que não são verdadeiras. Eles batem naquela tecla, e quem está vendo, passa a achar que aquilo é a verdade. Aí começa a confusão. Distorcendo por completo a realidade, a verdade. A verdade hoje ela está escassa, mas a palavra de Deus diz que buscareis a verdade vos libertará. Tudo isso que acontece, isso não preocupa quem já trocou a ética moral e os princípios básicos por ideologias ou por movimentos ideológicos, mas assusta e oprime as pessoas de bem, que ainda guardam dentro de si bom senso, pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que é justo, pelo que Deus aprova. Porque Deus já deixou bem claro para nós: eu quero assim, eu não quero assim.
Eu faço assim e não faço assim. Eu quero desta forma e não desta. Deus determina. Não há meio termo. Não há como falar, não, eu vou buscar a verdade mas lá fora, como é que eu vou lidar com essa verdade? Quando todo mundo está com mentira. Eu preciso me posicionar, eu preciso me encontrar. Quem sou eu no reino de Deus? O que eu tenho feito da boa palavra de Deus para a minha vida? Desse livro, que é o único livro, mesmo sendo antigo, é o único que tem autoridade divina sobre as nossas vidas. Não é brincadeira o que a gente vai vivendo aí fora. E por que eu estou dizendo isso? Porque como cristãos, discípulos de Jesus, servos de Deus, devemos permanecer posicionados com a justiça e com a verdade. Sempre. Então, como os discípulos de Jesus, servos de Deus, nós devemos ser posicionados com justiça e com verdade. E o que a palavra diz? Olha, deixa o ímpio o seu caminho, deixa o injusto os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E ele é rico em perdoar. Nós somos separados. A gente tem que entender isso que Deus fala para nós. E viver. Ah, mas nós temos que viver lá fora no mundo. Ok, não tem como. Mas viva como um cristão. Viva com a verdade. Viva com o caráter. Com os princípios que Deus determinou para que a gente vivesse. Faça das verdades da palavra de Deus a sua espada, enquanto o ímpio vai fazer da mentira o escudo dele. Deus tem promessas para a tua vida. É um Deus de promessa. E elas se cumprem. E se elas não se cumprem, é porque você não crê. É porque você não vive o Evangelho. É porque você coloca na sua mente e acha que Deus só blefa. Quando Ele fala assim, vou colocar um ribeiro no teu deserto. Vou atravessar o vale junto contigo. E a gente não acredita nisso. É uma coisa muito, parece... É viver a palavra. São promessas que o Senhor determinou para a nossa vida e a gente tem que pegar e abraçar. Elas podem não se realizar agora, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, meu filho, minha filha, vou cumprir hoje a minha promessa. Porque Deus não se arrepende de tê-las feito e nem deixa de cumpri-las. É o Deus que a gente tem que pregar lá fora. Que as pessoas estão desconfiando. Nossa, quem é Deus? Quem é? Nossa, Ele não faz mais nada? Como não faz mais nada? É a gente que tem que mostrar na nossa vida, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir. Ser posicionado. Não encolher quando alguém falar assim, nossa, você é cristão? Sou cristão, sou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou ao seu coração, Ele vai cumprir tudo o que Ele falou. Não aceite o que as pessoas falem de você, da sua vida, do seu trabalho, da sua saúde, da sua família. A palavra final, ela vem de Deus. Pois Ele não mente. Sua palavra é fiel e ela não volta vazia.
Se Deus falou algo ao seu coração, pode ter certeza que Ele vai realizar. Ele vai trazer à tona o desejo do teu coração. Muitas vezes a nossa bênção, ela demora um pouco para se cumprir, como demorou para Abraão. Nesse tempo é onde nós crescemos. E muitas vezes é assim que Deus trabalha. A gente pode pegar Josué, olha, já te entreguei a cidade de Jericó nas mãos. Olha, nem tinha guerra ainda, já te entreguei. Só que você vai um dia dar a volta, durante 6 dias você vai dar uma volta. No 7º dia você vai dar 7 voltas. Já pensou nós? Dá uma volta, quando muito ali 2, 3, Senhor, não aguento mais não. É pela fé que a gente tem que caminhar nas promessas de Deus. No 7º dia, todas as muralhas vieram ao chão. Então tudo aquilo que incutem na sua cabeça, dos seus sonhos, dos seus desejos, não dê ouvido porque as pessoas falam, porque elas fazem assim, você se desviar do que Deus colocou no teu coração. E Deus não pode ser esquecido, porque Deus não se esquece de nós em nenhum momento. Ele é um Deus de promessa, e por esta razão, Ele prometeu fazer você próspero, prometeu fazer você feliz, prometeu te dar cura, te dar saúde, prometeu te dar filhos, esperança, consolo, auxílio. Ele prometeu estar contigo todos os dias da sua vida, comigo todos os dias. Isso é uma promessa. Ele prometeu nos dar a vida eterna. Se a gente sair lá fora e viver o nosso dia, a nossa rotina, sem estarmos firmados nessas promessas, nós perdemos. Porque se Jesus voltar daqui a pouco, ou amanhã cedo, ou amanhã à tarde, e a gente está envolvido, preocupado com todos esses conflitos em todo o redor do mundo, e se esqueceu das promessas, e daí como vai ser? Deixe o ímpio o seu caminho, o injusto seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Viva no Senhor, descanse no Senhor. O livro de 1 Reis 8:56 diz assim: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés. Amém? Tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Esse é um Deus que não mente. É um Deus que não se arrepende, porque Ele te ama. Ele pode fazer a promessa e você virar as costas para Ele. Ele não se arrepende de ter feito a promessa para você, porque Ele te ama. E Ele quer te salvar, muitas vezes, de você mesmo. Porque muitas vezes nós fazemos mal para nós mesmos. No que pensamos, no que falamos, nas atitudes que temos. Então, Deus quer nos salvar. E o texto de Jeremias diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morrerá nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Olha só, aqui não quer dizer que você não possa confiar na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, no seu pastor, no seu filho, nada disso. Pode confiar sim, no seu pai, na sua mãe, no seu pastor, no pastor da sua igreja, mas sabe uma coisa?
eles falham. E eles não estarão com você o tempo todo. É só Jesus que nos acompanha durante todo o dia, toda a noite, nos guarda, nos protege, nos dá orientação. E só Ele pode fazer isso por nós. Você pode confiar, sim. Quando se fala aqui o não confiar no homem, maldito homem, é porque quando a gente deposita a nossa salvação naquilo, você salvou minha vida. Não, seu patrão não salva a sua vida, não. Nem o pastor da sua igreja. Nem o teu pai, nem tua mãe vai salvar a tua vida. É só Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. Então entendemos que quem confia no homem e não no Senhor é amaldiçoado, é o que a palavra diz. Enquanto o que confia no Senhor é abençoado, bendito o homem que confia no Senhor, que põe a sua esperança no Senhor. Não sejamos então como a tamargueira. A tamargueira ele é um arbusto, uma árvorezinha pequena, com umas sementinhas, mas ela é insensível, infrutífera. É uma árvorezinha nativa da região do Mediterrâneo, daquela região. Ela é insensível, é infrutífera, tal qual um homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele é sim insensível, desprovido de verdade e infrutífero na vida. Basicamente não serve para nada. Apesar de ser um livro antigo, como muitos dizem, é a única fonte da verdade. É a única fonte da verdade que temos em nosso poder. Isso é nosso. São promessas nossas que precisamos viver e o Senhor vai cumprir em nossas vidas. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e Deus nunca foi, nem é, nunca será homem para mentir para nós. E se Ele fez essas promessas para nós, Ele não se arrepende, Ele cumprirá todas. Então façamos assim, que nem o salmista, vamos viver que nem o salmista, olhando o mundo lá fora, né? Enquanto uns confiam em carros, em cavalos, em tanques, em mísseis, em seus presidentes, nós vamos descansar no Senhor, vamos fazer menção do nome do Senhor. Amém?